Eu vim aqui para te dizer que talvez o que a tua igreja mais está precisando nesse momento seja aquele churrasquinho de domingo à tarde. Você quer saber como isso faz sentido? Então a gente vai comentar sobre isso aqui com base histórica, teológica. Então roda a vinheta aí. Um dos pilares da igreja primitiva era a comunhão. Nós sabemos que havia muita oração, nós sabemos também que havia muita doutrina, que era o ensino ali dos apóstolos, havia o partir do pão, que também faz referência à ceia do Senhor, à Santa Ceia, mas eu queria meter hoje aqui nas festas de comunhão. É uma expressão que aparece em Judas, no capítulo único de Judas, a epístola de Judas, que vem antes de Apocalipse, só tem um capítulo, e aqui diz assim, no versículo 12 do capítulo único de Judas, diz assim: esses homens são rochas submersas nas vossas festas de fraternidade. Aqui Judas, que não é o que traiu Jesus, é outro Judas, ele está explicando que haviam homens que se infiltravam em um momento da igreja que ele chama de festas de fraternidade. No texto ali original está escrito agapais, ou festa do amor, como aqui essa tradução escolheu falar festa de fraternidade, mas são festas de amor. E, a princípio, a gente pode pensar que esse tipo de momento não tem tanta importância como os outros pilares que acontecem na igreja, a oração, a busca na palavra, mas esse momento é muito importante. E esse é o argumento aqui desse vídeo. As festas de fraternidades era algo comum ali naquele contexto, ali do mundo greco, romano, era algo muito comum. Havia associações de fraternidade onde as pessoas se reuniam, pessoas de alta classe se reuniam com pessoas de alta classe, porque eles tinham condição para isso, né, de fazer esses grandes banquetes. As pessoas, obviamente, mais pobres, com menos tempo, né, devido às dificuldades da vida, também faziam, mas em número reduzido, mas era algo muito ligado também às elites, a quem tinha mais condições financeiras. E aí a gente pode tratar do primeiro ponto, como essas festas que os cristãos se reuniam para se encontrar, para comer, para conversar. Muitas eram acompanhadas de um culto posterior desse momento de comer, de conversar. Outras eram após o culto. Como esse momento reflete o que é ser igreja na sua essência. Ser igreja não é a gente ir para um culto e sair correndo. Isso tem acontecido em meio à nossa vida corrida, em meio às agendas da igreja. Muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz do nosso irmão. Já parou para pensar que talvez tem irmão da igreja, da sua igreja, que você nunca ouviu nem a voz dele, nunca sentiu o cheiro dele de perto, nunca trocou uma ideia, não sabe nem no que ele trabalha? Bom, essas festas, elas são um momento ótimo para a gente ter essa troca de ideia, troca de vida. Ali, todos são iguais. O fato de a igreja fazer essa festa no início, ali nesse momento onde muitas vezes essas festas eram divisões de classe na sociedade mundana, na igreja não. Representava que não existia gente mais poderosa ou gente mais simples. Ali quem tinha mais dinheiro e quem tinha menos dinheiro se reunia na mesma festa e todos participavam igualmente daquele momento de comunhão. Muitas vezes são nesses momentos que a gente fica sabendo de um problema de um irmão. Porque, repara só, muitas vezes a gente está passa a vida inteira olhando para a nuca do nosso irmão. Porque a gente senta atrás dele na igreja, a gente conhece a nuca do nosso irmão. Mas a gente nunca olhou aquele que a gente chama de irmão, aquele que a gente chama de família na fé nos olhos. Nunca ficou sabendo das vitórias, das derrotas. E isso realmente, num momento de culto, fica algo muito difícil de acontecer. Essas festas, esses momentos de comunhão, onde nós como crentes podemos estar ali reunidos, seja num churrasco, seja num almoço, seja num café, nesses momentos nós podemos criar vínculo. Nesses momentos nós podemos mostrar o que é o serviço, o que é a teologia na prática. Imagina que você acabou de sair do culto e você ouviu que no reino de Deus maior é aquele que serve. Bom, num momento de festa como esse, é uma ótima oportunidade para eu e você mostrar essa teologia que nós aprendemos no culto na prática. A festa ágape ela é um ótimo momento
para nós vivermos a teologia que aprendemos na prática, na vivência. É a maneira de nós expressarmos com as nossas atitudes tudo aquilo que nós acabamos de cantar no culto, ou que vamos cantar depois, se o culto for depois dessas festas. Mas eu quero te dizer que é muito importante para a saúde de uma igreja, para que a palavra irmão tenha sentido, que nós tenhamos esses momentos onde nós possamos nos conhecer melhor. Ali nós podemos praticar a diaconia, que é o serviço, servir uns aos outros. Nesse momento nós podemos praticar o amor fraternal. Uma coisa que ajuda muito também na saúde da igreja, dentro desse contexto de festas, de descontração, de conversa, e um fala da neta, e a outra fala da filha, e ali conversas saudáveis, obviamente, que eu estou falando, sempre pautado nos princípios bíblicos, mas conversando sobre a vida, sobre as situações do dia a dia, que muitas vezes é tão pesado. Uma das coisas que beneficiam é quando a gente consegue criar um vínculo, e esse vínculo ele vai nos ajudar a futuramente ajudar o nosso irmão espiritualmente também. Por exemplo, se eu chegar para um irmão que eu mal conheço e talvez eu for trazer uma repreensão para ele, pode ter seu efeito, mas o risco de dar problema talvez seja maior. Então, se eu chegar para um irmão que eu não conheço e tentar falar algo um pouquinho mais delicado, mais duro, de algum comportamento dele, fica algo meio estranho, porque você não tem vínculo, você não tem vida com aquela pessoa. Jesus sabia disso. Jesus se assentava, conversava, com certeza Jesus tinha ali os seus pratos preferidos, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que esse momento de estarmos à mesa, conversando simplesmente de maneira leve, ele amaciava o terreno dos corações. E ali havia espaço para você adorar o Mestre, para você aprender mais do Mestre. Mas tudo isso porque tinha vínculo, assim como Lázaro, que era amigo de Jesus, assim como Maria, assim como Marta. Então, é muito importante esse vínculo fraternal, porque isso vai nos ajudar a ter uma igreja mais madura, uma igreja que entende quando um chama o outro para conversar, porque tudo vai ser pautado no amor. E como todo churrasco pode queimar, tem gente que salga demais a carne. Bom, isso também pode acontecer nas nossas festas de fraternidade. O lado ruim daquilo que pode acontecer de negativo nessas festas, eu não posso deixar de dizer, pois essa inclusive é a ênfase do texto de Judas. Judas fala de homens que iam para essas festas e se aproveitavam para simplesmente se banquetear. Não tinham cuidado um pelo outro. Judas fala que eles são pastores de si mesmos, como quem busca somente os seus próprios interesses, como quem quer espalhar falsas doutrinas, falsos ensinos, fofocas, comentários caluniosos. Então existe esse espaço perigoso, essa situação também de pessoas egoístas que não querem servir, que querem comer na frente do outro irmão, que querem se amostrar porque talvez trouxe um prato melhor ou por causa da sua roupa. As nossas festas de fraternidade não podem ser espaço para ostentação, mas sim para a modéstia. Não pode ser espaço para a ira, mas sim para o afeto e para o amor baseado em Cristo Jesus. Não deve ser lugar de bebedice, não deve ser lugar para ninguém ficar embriagado, até porque não é lícito, não é permitido ao crente ficar embriagado, não tem sentido isso acontecer. Então, devem ser momentos onde seja um momento agradável, a gente pode jogar futebol, a gente pode brincar, mas que principalmente vínculos sejam formados em amor. E aí o sentido de sermos família de Deus ganha algo, sabe, concreto na nossa vivência e que não seja como o culto que a gente sai andando quando termina. Mas é bem importante que nós ressaltemos os perigos que também percorrem esse tipo de evento, esse tipo de encontros de crentes. Então é bem importante que nós vigiemos nesses encontros, mas sim que também consigamos aproveitá-los, porque eles também são bênçãos de Deus para nós. Mais para frente na história, nós vemos a igreja, inclusive no concílio de Laodiceia, se eu não me engano, proibindo essas festas, por causa que estava dando muito problema. Então, realmente existe o lado negativo. Mas, calma, eu não quero
tirar o incentivo de nós fazermos isso, porque, como eu disse, há muita bênção nesse momento. Nós não somos uma empresa que, quando a gente bate o cartão, mete o pé para casa. É capaz de algumas empresas as pessoas viverem mais essa conversa, esse vínculo, do que muitas vezes a gente vive na igreja. E essa não é a vontade de Deus para nós. A hospitalidade, inclusive, é algo essencial na vida cristã. Nós não devemos abandonar a hospitalidade, como Paulo fala em Romanos, como também o autor dos Hebreus fala na epístola. Nós devemos sim sermos hospitaleiros. Isso significa muitas vezes sentarmos ao redor de uma comida, seja pedindo uma pizza, mas principalmente nós possamos nos conhecer e o vínculo e o afeto seja cada vez mais firmado nessa família de Deus. Então eu queria te incentivar, você líder de igreja, a ter esses momentos de fraternidade, que não são como as fraternidades que aconteciam lá no mundo de Roma, que eram para ostentar classe social, não. Mas é um momento onde todos servem, onde todos limpam, onde todos se alegram e, quem sabe, quando alguém expressar a sua dificuldade, onde todos choram também. Mas que Deus possa nos abençoar e que hajam entre nós muito mais festas de amor nessa fraternidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, se você quer ser fraternal comigo, eu vou te pedir um favor agora. Deixa o seu like. Você, né? Você é barra. Mas enfim, deixa o seu like, para você não custa muito e você ajuda aqui o nosso trabalho. Se inscreva no canal também e manda esse vídeo aí para algum colega que talvez está desanimado de estar junto. Saiba que esses momentos são importantes, então compartilhe aí também com a liderança da sua igreja, quem sabe. E fique na paz e até o próximo vídeo aqui do nosso canal, Teologia para Geral.